Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu realmente espero e desejo que sim, que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês, nos seus corações e mentes, nas suas casas, hoje e sempre. Eu quero convidar vocês para uma jornada que começa hoje, numa série de 5 mensagens, utilizando como pano de fundo um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Uma das parábolas contadas por nosso Senhor Jesus, que é das mais conhecidas de todas elas. Eu estou me referindo à parábola do semeador. Quem de nós nunca ouviu falar da parábola do semeador? Todos nós, em algum momento da nossa vida, inclusive pessoas que não fazem parte do meio cristão, já ouviram falar a parábola do semeador. E eu quero te convidar a passar um tempo debruçado sobre esse texto, e eu tenho certeza que ele vai te abençoar, que ele vai me abençoar, porque a palavra de Deus, ela abençoa a gente, ela renova o nosso interior. A Bíblia diz que uma palavra boa, ela fortalece até os ossos. A palavra, ela é cura para a alma. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, transforma a situação que está à nossa volta. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela fala do próprio Cristo. Em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ou seja, a parábola está falando do próprio Jesus. O texto está falando do próprio Jesus. Na sequência, no capítulo 1 de João, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra é o próprio Cristo. Quando nós lemos a palavra, nós estamos colocando os nossos olhos sobre a pessoa do Senhor Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, mais uma vez, te convidar que tu fique conosco nessa série de 5 vídeos, onde nós vamos tratar acerca de lições, de revelações que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração, tomando como base este texto bíblico. Vamos começar? A parábola do semeador, você encontra ela no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. E é um dos textos, como eu disse, mais conhecidos, pelo menos entre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E tem um versículo que foi o que o Espírito Santo utilizou para fazer com que eu me debruçasse novamente sobre esta parábola, para que a gente meditasse um pouco mais sobre ela. E o versículo está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 13, olha só. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Quando eu li esse texto, eu disse assim: peraí, se Jesus está dizendo que a compreensão desta parábola me auxilia na compreensão de todas as outras parábolas que ele vier a ensinar, essa parábola, ela passa a ocupar na minha mente um lugar de destaque, porque é Jesus que está dizendo. Ele está chamando a atenção dos discípulos que não haviam compreendido a mensagem que Jesus estava passando, e ele ainda disse para eles assim: olha, eu falo por parábolas para que as outras pessoas, por enquanto, não tenham acesso total à compreensão daquilo que eu estou falando, mas é por agora. Mas a vocês, para vocês que estão íntimos, que são íntimos meus, que andam comigo, para vocês, os céus, a revelação estão abertos. Vocês precisam entender, vocês precisam compreender. E é nessa hora que ele chama a atenção deles dizendo: se vocês não entenderem essa, como vão entender as outras?
Quando Jesus diz isso, eu entendo que essa parábola ela tem elementos básicos e fundamentais para que a gente possa compreender os ensinos do Senhor Jesus. A começar pelo fato de que a parábola do semeador fala de um homem que sai a semear a semente. E a semente que ele semeia é a palavra de Deus. Então nós estamos falando de uma parábola cujo ensino central é a semeadura, o lançar da própria palavra de Deus. Então é uma parábola que fala da palavra de Deus. Então nós temos que olhar com carinho para os elementos que estão aqui nesse texto. E nessa série de mensagens, eu quero começar falando de um dos elementos que talvez seja o elemento que a gente menos utilize quando fala desta parábola. Na sua Bíblia talvez haja um título, né? E aí o título desse capítulo é a parábola do semeador. Todos nós conhecemos essa parábola como a parábola do semeador. E é dele que eu quero falar com você. Rapidamente. Quando nós lemos a parábola do semeador, automaticamente nos é revelado a característica principal da personagem principal do nosso texto. A parábola do semeador. Quando você ouvir isso, o que lhe vem à mente? Vem à mente alguém que tem como característica principal semear. Quando você olha a palavra semeador, isso é autoexplicativo. Você sabe que essa pessoa tem por característica o semear. É natural, é inerente a esta personagem a atitude de semear. E hoje, de uma maneira bem simples, é isso que eu quero falar com você. Quando nós lemos a parábola do semeador, eu quero que você leia depois, você pode ler ela no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que é onde nós vamos basear o nosso raciocínio. Quando você lê a parábola do semeador, você não se decepciona quando encontra a personagem no transcorrer do texto. Por quê? Porque você vai encontrar o semeador semeando. E de maneira bem prática e objetiva, eu quero fazer você meditar nisso. Quando você lê o texto, você não se decepciona com a personagem, porque ele não é um semeador que está construindo uma casa. Ele não é um semeador que está lidando com animais. Quando você entende que você vai ler sobre o semeador, a sua expectativa ela é completamente satisfeita, porque você encontra o semeador semeando. Uma palavra que fale acerca de você, qual seria? Se alguém fosse escrever uma história sobre mim, sobre ti, e fosse dar um título para isso, a parábola da... Quem é você? E o que você é, na essência, é o que você tem sido nessa vida? Sabe, todos nós precisamos descobrir por que viemos a essa terra. Nenhum de nós é um acidente. Todos nós nascemos com um propósito. E o propósito, ele nos autoexplica. Quando as pessoas olham para nós e enxergam o propósito na nossa vida, poucas palavras são necessárias. Quando alguém olha para você e consegue enxergar no seu dia a dia o porquê você está nessa terra, poucas palavras são necessárias.
assim como nós olhamos para a parábola do semeador, sabemos que é um semeador e vemos ele semeando, assim deve ser. Assim como nós olhamos para ele e conseguimos enxergar ele sendo exatamente aquilo que o texto diz que ele é, assim deve ser na nossa vida também. Quem sabe você não tem sido, por motivos diversos, quem sabe você não tem conseguido ser aqui nessa vida aquilo para o qual você veio. Qual é a tua essência? O que te move? O que te explica para o mundo? Você precisa, eu preciso, viver o propósito para o qual nós estamos nessa terra. Viver o propósito automaticamente gera vida em nós e gera vida através de nós. Os cientistas já comprovaram que quando o pássaro está voando, a atitude de voar do pássaro gera vida dentro dele. Os cientistas já comprovaram que quando os peixes estão nadando, o nadar dos peixes retorna como vida dentro deles. Quando você vive o seu propósito, você está cada vez mais vivo. E a minha oração, nesse dia, nessa primeira mensagem dessa série, é que você descubra, tenha certeza qual é o seu propósito e viva o propósito de Deus para a sua vida. Porque vivendo o propósito de Deus para a sua vida nessa terra, você viverá intensamente e será bênção e afetará a vida de outras pessoas à sua volta. Certo, queridos? Deixo aqui o meu abraço e a minha oração para que nesses dias nós possamos ter cada vez mais certeza do que Jesus gerou dentro de nós, para que nós sejamos aqui nessa terra. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a próxima.